Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meu povo. Boa tarde, meus colegas da Tribo Linf. Quase que eu não consegui, mas eu consegui. O Instagram bugou em todos os celulares dessa casa, mas graças ao celular aqui do meu marido, tô on, tá? Peço mil desculpas, eu tô aqui desde há uma hora atrás, tentando fazer funcionar, nada funcionava. Mas tudo deu certo, estamos aqui ao vivo para fazer a nossa última live com muito prazer, que eu vou conversar com a Camila. Temos muitas questões para colocar aqui, principalmente os benefícios que uma formação de professores para trabalhar com essa perspectiva de línguas para fins específicos pode trazer para a vida de um professor de línguas, quer você esteja ainda na sua formação, quer você esteja na formação continuada, com anos de experiência, sem experiência nenhuma. Essa live, acho que são de duas entusiastas da abordagem, mas que queremos assim contagiar mais ainda, mais e mais pessoas para essa perspectiva de trabalho. Então a gente vai tentar contagiar vocês através da apresentação, tanto da nossa experiência de pesquisa, boa tarde, quanto da nossa, dos resultados de pesquisa, né, que desenvolvemos. A Camila já chegou aqui, acabou de começar, professora, nesse minuto. Pode ficar sentar, puxa a cadeira, que consecutivo, dessa vez eu consegui entrar. Olá, Elaine, boa tarde. Chamei a Camila aqui. Oi, gente. Oi, Camila, boa tarde. Boa tarde. Camila, tá até dando uma falha aqui, meu coração tá até doendo. Está me ouvindo bem? Porque para mim você está congelada. Pode ser que eu também esteja congelada para você. Pessoal, não está funcionando. Vocês estão me ouvindo? Oi. Agora estou te ouvindo. Tá me ouvindo, não? Elza, você está me ouvindo? Oi, Camila. Muito. Joguei pro 4G aqui para ver se vai. A Elaine está dizendo que estão me ouvindo. Eu estou vendo a Camila bem assim, pausada. Vocês estão ouvindo bem a Camila? Olha, tá cortando, viu, Elza? Só às vezes dando um probleminha daqui, outro de lá. Não, acho que agora tá começando a... Menina, eu tô no terceiro telefone. A imagem da... Está com a Camila... Você está com 4G, Camila? Eu tô com medo de sair e entrar de novo. Elza, vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Alguém colocou aqui para mim que a tua imagem estava ruim, Camila. Deixa eu ver se tem alguma outra pessoa que dá um feedback pra gente. Claudine chegou. Entrar de novo. Será que dá mais certo? Para mim, eu tô aquele círculozinho assim no teu. Vamos fechar e abrir. Gente, hoje está muito complicado. Eu tô há uma hora tentando, não gosto de atrasar, gosto sempre
de começar na hora. Aí comecei 5h20, mas acho que essas coisas da internet são assim mesmo. Mas gostaria de dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui. E vamos esperar que a Camila com certeza vai entrar de novo. A gente está assim no último dia dessa semana de lives, né? Teve o Antônio na segunda-feira. Depois a gente conversou, falei com um professor de inglês na fala. Ontem falei com uma professora de português para fins específicos. A Camila pediu para entrar, eu aceitei. Vamos ver como é que ela vai voltar agora. Gente, ai, gente, será que isso é ótimo, né? agora Que nervoso. Agora eu acho que melhorou. Tá me ouvindo? Parece. Eu tô te ouvindo. Eu também tô. Eu tô com medo de sair e Agora entrar vamos, de então. novo. Vamos, porque eu tô super em falta com os nossos seguidores aqui, mas gostaria de primeiro te agradecer, Camila, por ter aceito esse convite, de participar comigo dessa Eu que live. agradeço. De uma semana tão especial para mim, que eu conheci, até algumas pessoas eu conheci pela live, e chegaram e ficaram por você também. Então, eu gostaria de agradecer, pedir assim para você se apresentar brevemente. Tem pessoas que são meus seguidores, mas eu acho que tem gente que está chegando por você. Agora a Claudine me comentou que a imagem ficou show. Então tá bom. A gente começou. Oi, Elza, pessoal. Oi. Oi, agora sim, não sei. Desculpa, a oscilação não depende da gente, viu? Gente. E também não dá para fazer pelo computador, é pelo celular. O computador é bem mais estável, né? Mas, enfim. Sim, verdade. Então, vamos lá, vamos começar enquanto não trava. Isso. Então, vamos lá. Bom, primeiro, Elza, mais uma vez, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu não consegui acompanhar todas as lives da semana. Às vezes eu estava em aula também, mas aquelas que eu consegui, eu acompanhei, foram excelentes, né? Pensando na área de linf. Então, assim, para quem não me conhece, meu nome é Camila, né? Camila Bedin. E eu sou doutora em educação pela USP, né? Na Faculdade de Educação. E a minha tese, né, que depois eu chego lá um pouquinho com vocês, ela é na área, então, de ensino de espanhol para fins específicos e também trata da questão da formação docente, né? A Gretel, que está aqui presente, foi minha super orientadora, né, que, como eu sempre digo, o nosso trabalho sem as orientações não seriam os mesmos, né? Então, ainda que ela não aceite isso, viu, Gretel? É verdade. Então, bom, e aí o que aconteceu, assim, bom, eu dou aula na FATEC, né, na área de espanhol, obviamente, e foi exatamente no momento que eu entrei na FATEC que o LINF entrou na minha vida, que é aquela velha questão, a gente se deparou num ambiente em que o ensino deveria ser para fins específicos e, de repente, a gente se perguntou, mas, nós não tivemos isso na nossa formação, e o que fazer? Então, o primeiro ponto, né, foi assustador, mas o segundo foi, bom, se eu não tenho essa formação, eu vou buscá-la, né? Então, toda a minha história com o LINF começou quando eu ingressei na FATEC em 2008. Então, já faz mais de 10 anos aí que eu trabalho com essa abordagem que, como você disse, acho que numa das lives da semana é um caminho sem volta, né, Elza? Não tem, não tem como voltar. Acho que a gente volta quando surgir uma demanda de um inglês para fins gerais, que dificilmente no nosso contexto vai acontecer daqui para frente, né? Exatamente, exatamente. Então é isso, é só um pouquinho da minha formação. Eu já dou aula há 25 anos, né? Comecei com 17 e também atualmente eu integro um grupo, que até o meu pessoal do grupo está aí, Gretel, Maria, Antônio, que é o nosso grupo de pesquisa de ensino e aprendizagem de espanhol, né? Em que a gente promove também as pesquisas na área, né, de ensino, de aprendizagem e formação docente na área de espanhol.
E agora a gente está num momento que a gente está promovendo aí 2 webinários na área. Um já foi com o professor Gonçalo Ábio, vamos ter outro agora em maio. Também convido você, a todo mundo que está assistindo. Em setembro tem um evento de comemoração dos 20 anos do nosso grupo, né? Ah, Então, o grupo envelhece, mas a gente não, viu, Elza? Ah, pois é. Ah, coisa boa, né? Então é isso, esse é um pouco da minha história aí, que o Linf começou com a FATEC. Agora a gente vai caminhar mais um pouco aí nos detalhes. Vamos lá. Bom, pensando que a gente tem essa lacuna na nossa formação, não só na inicial, mas na continuada também, né, foi daí que então eu decidi fazer o doutorado, que na época, em 2008, eu não tinha doutorado. Eu falei, não, nada melhor do que um doutorado para a gente poder aprofundar. Só que essa realidade da lacuna na nossa formação não foi só a minha realidade, a sua realidade é de qualquer, infelizmente, né, Elza, é a realidade de qualquer linguista, né, de qualquer aluno de letras também, né? Então a gente não tem essa formação. Mas a gente, como diria o professor Almeida Filho, a gente precisa buscar essa formação, a gente precisa se inteirar, não só lendo livros e artigos publicados na área, mas também, enfim, conversando com dialogando com esse pensar científico, né? Então, não ter a formação não é motivo para que a gente se acomode e não avance na área, né, de línguas para fins específicos, que é tão promissora hoje no mercado, né? E o que eu vejo muito, né, Camila, é assim, ó, algumas pessoas, até na internet, elas oferecem, né? Ah, é curso para um fim ou outro, mas elas vão muito pela intuição, pela experiência, e acaba que desenvolve um link empírico ali, porque surgiu uma demanda, atendeu uma demanda, e acho que por assim sendo, né, elas não necessitam de um estudo. E como a gente sabe que quando a gente conhece melhor tanto a história quanto a teoria de alguma prática, a gente consegue desempenhar de uma forma mais eficaz, melhor, com mais qualidade, capacitação, né? Então, eu tenho colocado muito essa questão. Muitos professores que eu entrevisto, que já são dessa vertente, assim, na prática, às vezes se tornam um pouco reativos quando eu convido para um aulão, quando eu ofereço um e-book com artigos acadêmicos, que já põe um obstáculo, artigo acadêmico, pesquisa. Eles não conseguem ver que um professor pode ser pesquisador de sua própria prática. Exatamente. E aí a gente tem que, esses aulões, eles surgiram com essa motivação. Porque eu usava antigamente nos meus stories uma enquete de leitura. Já leu hoje? Assim, porque eu tinha uma inocente, né, crença de que assim, não, o professor sempre vai estar lendo, alguma coisa ele está lendo. Até que chegou um dia que essa enquete deu negativa. Num perfil que tinha metade do tema, hoje no início, foi logo em janeiro. Eu falei assim, cara, eu não vou mais jogar essa pesquisa, porque eu não vou compartilhar um resultado negativo de leitura em relação a um público-alvo que é professor. Aí uma colega falou assim, não, você disponibilizou o teu e-book, daí você acha que o professor que não está lendo o que quer que seja que ele goste, vai ler o teu e-book, esse e-book vai ficar fechado nas caixas de entrada. Como muitas vezes acontece com a gente também, né? A gente baixa e-book e fica lá. E eu falei assim, não, esse e-book não é para ele ficar fechado, não foi para isso que eu criei o perfil e a gente produz conteúdo. E quando eu comecei a produzir conteúdo, que era um conteúdo mais denso, os seguidores eram mais qualificados. Então, eu tenho um engajamento muito alto e eu tenho muitos professores aqui, muitos, assim, de diversas áreas. Então, a gente fica assim, os aulões, eles vêm com essa pegada da formação continuada. Ontem mesmo, eu recebi numa das lives um comentário de uma professora e ela falou assim, eu não entendo muito bem por que você defende uma formação, só que acho que ela assistiu só uma live. E era uma live que eu falei sobre certificações, que eu acho que a formação continuada também, de vez em quando, vale por você se certificar internacionalmente, fazer um CELTA, um DELTA. E ela não conseguia entender que a minha visão de formação continuada era além daquilo ali.
né? Era um Uhum. contínuo buscar de aperfeiçoamento, de melhora. E aí tem aquela questão daquele grupo assim, ah, mas o aluno vai pagar mais porque você tem isso? O aluno vai tá querendo saber da tua formação, do teu doutorado? Eu falei assim, não, mas eu acho que não é o momento que o aluno pensa, né? Somos nós mesmos em relação ao nosso trabalho, né? A gente precisa buscar essa formação porque a gente precisa querer cada vez mais ser um profissional melhor na sala de aula. É o que eu sempre falo, né? O que a gente discute tanto no nosso grupo de pesquisa quanto quando a gente está com os colegas da área, né? Então, assim, a gente não sabe tudo. O que a gente sabe é que a nossa formação não nos preparou para a questão da abordagem para fins específicos. Então, por que ter, de repente, uma ação reativa e não querer se aperfeiçoar? É humilde a gente aceitar que a gente não tem a formação, mas não é bacana como para nós como profissionais a gente simplesmente ter a noção que está no ambiente de línguas para fins específicos, como você na rede federal, eu na FATEC, né, que é a estadual, e a gente simplesmente achar que dar uma aula como a gente deu um dia na vida numa escola de idiomas, e não é desmerecer a escola de idiomas, é só simplesmente constatar que em âmbitos gerais, ali pode também ter aulas para fins específicos, mas aquelas pessoas que buscam geralmente uma aula numa escola de idiomas não é o mesmo perfil, por exemplo, do meu aluno que tem uma aula de línguas para fins profissionais na FATEC. Então, são os cursos, por exemplo, de logística, são bem variados, né, de processos químicos e gestão empresarial, naqueles que eu atuo hoje em dia, né? Então, eu preciso, o que você também já falou em algumas lives, então a gente precisa se inteirar, porque é a necessidade do aluno, né, que vai dar o suporte, o aporte necessário para eu preparar minha aula. E aí vem todas aquelas características, né, que a gente sempre fala dentro da abordagem, que começa com o professor sendo o designer do curso. Por isso que é tão discutida a questão de se usar ou não, eis a questão, né, do Shakespeare, né, usar ou não usar material didático. Mesmo aqueles que são voltados para a área de negócios ou até para fins específicos, tem alguns que vêm, no caso de espanhol, com a denominação, eles nunca vão ser adequados 100% e nem 90%, né, para o curso de gestão e também para o de logística e também para o de processos químicos, no meu caso, por exemplo. Então, nada melhor do que eu ouvir os meus alunos, do que eu conhecer o curso para entender quem é esse egresso, conhecer os documentos principais que regem aquele curso, para que, diante de todas essas informações reunidas, eu consiga, então, organizar minha aula a ponto dela fazer sentido por estar na grade curricular. Se não, simplesmente, que no caso da FATEC, o espanhol e o inglês são obrigatórios, né? São línguas obrigatórias, né, na grade dos alunos. Então, se as aulas não forem voltadas para um fim específico, que no caso é o profissional, por que elas estão aí? Né? Então, o professor, sim, precisa desse chacoalhão, ele precisa entender que não tem problema ele não ter a formação, porque eu também não tenho, você não tinha, né? Nós não tínhamos. Mas se a gente tem a oportunidade, como você promove esses aulões baseados nos artigos do seu e-book, que eu já vi, gostei muito, parabéns, né? É uma oportunidade, porque às vezes as próprias universidades, elas não nos dão essas oportunidades de aperfeiçoamento. A gente tem algumas ações ainda muito incipientes, mas bastante, no geral, no Brasil, algumas já consolidadas, como na UNB, como na PUC São Paulo, mas assim, Elza, são muito pontuais, né? Não tem eu me lembro do Antônio, quando dava aula no Cefet, que ele ministrava disciplina de línguas para fins específicos. Assim que eu me lembre da minha trajetória, foi o único momento que eu consegui e fiquei feliz, e vibrei, falei, nossa, que sonho, né? Mas não é a realidade dos cursos de letras no Brasil. E eu pude constatar isso com a pesquisa que a gente fez no doutorado, né? Que nem o professor está preparado para esse ambiente de LINF, e também as universidades pouco fazem ou nada fazem para que essa lacuna seja preenchida de alguma maneira. Exatamente. Aqui na UERJ agora até tem, agora não, já tem um tempo, tem uma disciplina obrigatória, ainda está com o nome de inglês instrumental,
mas eu acho que eles estão fazendo um estudo de mudança de ementa e aí vai mudar até para línguas mesmo, para fins específicos. Mas porque a questão do instrumental é complicado, né? Exatamente. Daria uma live inteira sobre isso. Exatamente. Até quando ainda tem essa nomenclatura que aí traz todo, né, um ranço de um mito, de uma leitura. Então, eu evito falar nessa nomenclatura, né, porque a gente fica querendo, dando um murro na ponta da faca o tempo todo, né? Sim, mas eu acho que esse professor que está aqui nos ouvindo, ele tem que entender que não é ele abrir mão do que ele já sabe para ser um professor LINF, porque não é assim que funcionam as coisas, né? Uhum. É mais um leque que ele abre de opções para ofertar. Se ele é um professor autônomo e trabalha one-to-one, mais ainda o trabalho dele consegue ser, em essência, LINF, né? Eu trabalho com LINF com grupos pequenos lá no Instituto, e eu sei que certamente se eu conseguisse trabalhar one-to-one, seria muito mais LINF do que eu já faço, do que a gente já faz. Então, esses professores, eles precisam, assim, eu até, o ano passado, fiz esse intensivo aqui no canal, porque muitos professores ficaram desempregados, né? Com a pandemia, as escolas não conseguiram manter todo o staff. Sim. E aí os professores tiveram que fazer alguma coisa. E eu acho que esse é um baita diferencial. Quando você está no mercado onde as pessoas não foram formadas, às vezes também não estão afim de investir na formação continuada. E também cada um está num momento de vida, está enfrentando não dá para a gente julgar ninguém. Mas eu acho que tendo alguém com vontade e querendo, a gente precisa estimular, né? Esse professor, nós somos diferenciados, mas não porque somos melhores, mas porque temos mais coragem. Nós estamos assim, enfrentando, saindo de uma zona de conforto em que sempre vivemos, né, dos cursos de idioma, como você falou, com metodologia própria, treinamento para o livro, e somos confrontadas com uma realidade que para a gente não, né? Então, é um professor que tem benefícios, porque estimula o estudo contínuo, né, a formação continuada, ele se coloca melhor no mercado, quando ele trabalha como autônomo, porque o aluno mais velho, adulto, ele não está mais a fim de ficar 3 anos no curso. Ele quer esse curso com esse perfil de análise de necessidades, porque você fica mais assertivo, você diminui o prazo, né, do fim específico que ele quer. E é um aluno também que não está tão preocupado ele paga o ticket que o professor quiser, porque ele entende o valor do professor e, portanto, o quanto ele vai pagar para a aula, né, daquele professor. É o ensino que a gente fala, até eu não vou me lembrar agora o autor, mas eu me lembro que quando eu estava no doutorado lendo fazendo muitas leituras sobre isso, né, e me inteirando no início sobre o tema, eu li algo que alguém disse sobre ensino à la carte, e eu acho que se encaixa perfeitamente na questão dos fins específicos, né, é um ensino personalizado. Então, se a gente pensar, por exemplo, fora da academia, a gente tem as empresas que precisam muito de um profissional que já está lá, às vezes é aquele profissional que já trabalha há 20 anos, que nunca precisou usar o inglês, ou o espanhol, o francês, e aí ele se vê em patos de aranha, como se diz, né, e fala, poxa, eu preciso aprender. E aí, às vezes, a empresa contrata esse profissional. Então, isso é um fim específico, ou seja, é ensinar a língua para aquela necessidade daquele profissional, né? Então, como você falou, não só é benéfico a gente conhecer a abordagem LINF, porque a gente está aprendendo algo que a nossa formação inicial e continuada não nos forneceu, mas porque a demanda, né, de trabalho, por exemplo, se nós formos pensar só nas redes federais, né, nos IFES e nas FATEC e nas ETEC, a gente vê o quanto a gente tem de possibilidades de trabalho, só que a gente não tem esse profissional preparado. Então, por que não nos prepararmos para esse ambiente?
Então, nada do que a gente aprendeu a gente vai jogar fora. Tudo é aproveitado. Então, o fato de você ser um professor limpo, você não deixa de ser um professor para fins gerais, até porque, de alguma maneira, o fim geral caminha junto com a gente. Né? É que nem... Aí vem o mito de novo, né? Ai, mas então não se pode falar de cultura, é o que o Antônio falou de ser uma aula humanizada, né? Então, a aula de LINF, sim, é muito humanizada. Eu estou vendo aqui que a Greta escreveu, em certo sentido, a formação de professores também é LINF, com certeza. Toda, né? Perfeito, Greta, é isso. Inclusive, nós duas discutindo na época da pesquisa, falamos assim, bom, se nós analisarmos, por exemplo, o ensino médio, só para dar um exemplo, quando a gente prepara o aluno para o vestibular, é um fim específico. Então, ninguém imagina que dentro do próprio ensino médio a gente tem um fim específico. E eu falo na FATEC para os alunos, eu falo, gente, a gente trata desse assunto dentro da área de línguas porque a teoria surgiu aqui. Mas vocês não concordam comigo que uma aula de estatística, eu não entendo de estatística, tá? Eu estou aqui tergiversando, mas assim, uma aula de estatística para um curso de têxtil e moda, por exemplo, que é um curso que tem na FATEC americana, eu imagino que tenha que ser diferente, ou seja, que os objetivos de uso daquela estatística para aquele curso são diferentes dos meninos que estudam logística e dos outros que estudam processos químicos. Você concorda? Sim. Veja, nós não somos dessas áreas, mas então o fim específico é aplicável a diferentes áreas, não só em línguas, né? Por isso que tem muita aula que não faz sentido. Isso, né? Porque aí é uma forma da educação se tornar mais significativa. Tem alguém que falou aqui, a aula exclusiva... Peraí, Rodrigo falou assim, aulas de idiomas específicas são muito melhores, porque é óbvio, ele começa a ter sentido para aprender. Eu acho que chega a beirar uma questão filosófica até. Se você pensar na sua vida, você é movida por fins específicos. Tudo tem um objetivo final a ser resolvido, né, Elza? Se deixou expandir, né, para as outras áreas da nossa vida, vira uma questão filosófica. E é muito do que a Sheila me comentou aqui, que sair da zona de conforto não é fácil. Gente, não é fácil. Mas nada é fácil também. Né? Se você perde um emprego e se vê do nada, como é que você faz? Não é fácil também. E eu acho que isso de não jogar fora e fazer uso do que a gente tem de repertório é importantíssimo. Porque aí eu vou cair naquela live que eu tive na quarta-feira sobre abordagens e métodos. Não é que um método é melhor que o outro. Eles foram surgindo ao longo da história para suprir o que ficava de gap entre um e outro e foi se tentando, porque é assim. Né? Porque a vida é assim, a ciência é assim. As coisas vão evoluindo a depender do contexto sócio-histórico onde eu estou inserido, né? E agora, gente, de posse de tudo isso aí, a gente pode criar um curso, né, exclusivo, contemplando a área, interesses, necessidades, lacunas do meu aluno, e daí, de repente, para o meu aluno faz mais sentido uma aula no estilo audiovisual. Ok, eu vou fazer uso daquelas práticas. Mas também, se eu não tenho esse ferramental todo, se eu não tenho esse conhecimento, eu fico limitado. Então, o professor de línguas para fins específicos, ele não nega nada. Aliás, ele usa tudo que ele sabe de outras abordagens e métodos, né? Porque a abordagem comunicativa também nos dá muitas práticas que são relevantes e pertinentes, dependendo do contexto que eu estou, do aluno que eu tenho, para a gente atingir o fim específico. Assim, essas polaridades que existem, né? Então, se você é link, você não é aquilo, não tem nada a ver. Eu acho que o link consegue abraçar tudo. E você consegue fazer uso de tudo, né? Para conseguir atingir o fim específico. Só que enquanto a gente não busca um aperfeiçoamento, seja ele de que ordem for, né? A gente não tem essa visão. Eu falo isso pela minha experiência, Elza. Imagino que você também já se colocou nesse lugar de, nossa, o que eu fazia quando eu comecei, por exemplo, na minha carreira e que era LINF, que eu não tinha muita noção do que era
né? Não é que a gente falava besteira, não é nesse nível que eu me refiro aqui. Mas, assim, a gente não pensava na necessidade do aluno, a gente seguia o fluxo da toada conforme conforme também nos ensinaram. Então, a gente replicava aquele modelo de ensino que não era o fim específico, né? Então, hoje, eu fico muito contente com as aulas que eu preparo, que eu consigo passar para os alunos, porque hoje eu sei, com toda certeza, que eu consigo aplicar a abordagem LINF nas minhas aulas, na minha prática. E como é melhor, e como os alunos avançam. O resultado é muito rápido. E aí, às vezes, eu me pergunto, nossa, mas eles já estão falando assim, eles já estão escrevendo isso, mas será que não colaram? E não, né? Claro, agora na época de pandemia, vamos deixar esse capítulo à parte, mas assim, quando a gente ainda estava no presencial, eu conseguia ver esse avanço, assim, aula a aula. E é muito gratificante, e os alunos gostam, porque a gente consegue associar a língua, né, o idioma com o qual a gente está trabalhando com a parte técnica, ou seja, com a prática dele, porque muitas vezes ele já é profissional, ele já está no mercado de trabalho, né? Então, ele vê sentido naquela aula de línguas e talvez talvez ele não visse se não fosse, se a gente não tivesse essa clareza de que ali é LINF. Sim, exatamente. E eu acho que a cada passo que o aluno dá, ele fica também mais autoconfiante, de ver que consegue aprender, que faz sentido para ele. E eu trabalho na área de biotecnologia. E depois que eu conversei com o Antônio na segunda-feira, que eu vi o que é fazer todas as etapas de um livro, né? Que é praticamente um ano de vai e vem, e reúne, manda, e corrige, revisa e capa. Ainda mais que eu fiquei pensando, por exemplo, às vezes na biotecnologia, eu trabalho um artigo num semestre, no semestre seguinte, aquele artigo já surgiu uma outra coisa. Então, a gente ainda tem que ter esse tipo de cuidado de você estar atualizado em relação à área de atuação. Porque as pessoas ficam amedrontadas com as áreas que os alunos procuram. E aí, o que acontece? Elas não entendem que é essa área aí que vai dar o gancho para você acionar conhecimentos prévios dele, que para a gente pode ser difícil, porque a gente não entende de biotecnologia. O que você sabe de biotecnologia? Mas é nesse ponto que a gente pegando que vai facilitar o nosso trabalho, porque muitos vocabulários da área já são similares, eles entendem mais facilmente que a gente. Os textos, para a gente, são de mais difícil compreensão, mas para eles não. E até essa relação professor-aluno, em que em determinado momento o par mais competente não vai ser a gente, determinados professores não estão prontos para assumir essa vulnerabilidade a que a gente é exposto, e faz parte disso, né? Sim, na verdade, de novo, a gente volta na questão da formação. Ok, está constatado que a gente não tem. Né? Até quem acabou de se formar o ano passado não teve, não é porque a gente se formou, no meu caso, em 2000, né? Que já faz 21 anos, né? Não dá para contar essas coisas, mas então não é porque é recente ou porque é lá longe, mas o que a gente precisa ter é essa clareza de buscar essa formação para a gente poder adaptar. A gente tem que ter a consciência da necessidade dessa busca. Então, quando a gente entende isso, as nossas aulas, elas fluem, que é o que você está falando. Nós não somos os especialistas na biotecnologia, nem na logística, tá? Os especialistas na área são os alunos. Então, são eles que vão dar para nós o subsídio necessário para a gente preparar a nossa aula. Então, o conteúdo técnico, quem entende são eles. Não que a gente tenha de ser alheio a isso, a gente também faz parte do processo do professor de LINF conhecer um pouco da área de atuação do seu aluno. Então, eu não sou especialista em processos químicos, mas no mínimo eu preciso saber quem é esse profissional, o que ele vai fazer, né, quando ele se formar, ou seja, qual é o perfil desse egresso, né? E assim com todos os cursos. E sim, dá trabalho, é o que você coloca nos seus posts lá no Instagram. Tá preparado para sair da sua zona de conforto? É totalmente sair da nossa zona de conforto. Porque, vamos combinar, é cômodo você pegar um livro didático
e nem estou falando se o livro é bom ou ruim, não estou entrando no mérito do livro. Assim, é fácil a gente adotar um livro e seguir capítulo 1, unidade 2, unidade 3, aula que vem é a 4, na outra é a 5. Tá, e aí? Mas você está ficando um mero reprodutor de unidades didáticas? Ou você está pensando no quanto essas unidades são importantes para a formação do seu aluno? Então, são perguntas que a gente precisa se fazer, né? Então, assim, eu posso adotar, se você acha que é melhor adotar o livro, por exemplo, né? Eu já há um tempo não adoto, e às vezes sou meio criticada por conta disso, mas nem me altero, pode me criticar à vontade. Eu tenho os meus parâmetros para não ter o livro, né? A professora Greta está falando assim, ó, um ano para produzir um livro, você é muito otimista. Então, mas aí... Só o Antônio que consegue, viu, Elza? E eu tô achando que eu não tenho conhecimento, porque eu nunca fiz esse processo, e eu era muito curiosa para saber, por isso que eu coloquei aquela pergunta na entrevista com o Antônio. Mas só nesse processo você já deixa o material defasado, né? Sim. Eu não sei se tem uma pessoa afirmando ou se ela está perguntando aqui. Deixa eu ver. Peraí. Quem que é? Elisete? A Elis Luz é minha colega. Vamos ver o que a Elis então diz. ela deve estar afirmando. Quando focamos o processo de aprendizagem nos interesses e necessidades dos alunos, estamos trabalhando com LINF, ou aplicando o LINF. Bom, Liz, eu acho que é uma afirmação, porque a Elisete trabalha comigo na FATEC, ela é da área de inglês, sua colega de língua, e sim, ela trabalha isso há tempos, né? Ela está na FATEC há muito mais tempo do que eu, né? Então, com certeza, todos nós ali nas FATEC, nas que eu trabalho, né? No caso de FATEC Campinas e FATEC Americana, que nós somos mais de 80 unidades, só para vocês entenderem aí, espalhadas no estado de São Paulo. Então, eu estou em 2 unidades e a gente tem essa preocupação, Elza, de trabalhar o fim específico, né? De perguntar para o aluno, de fazer essa análise de necessidades. Dá trabalho? Poxa vida, mas um super trabalho. Mas se não for assim, é o que eu falei. Não, porque perde a razão de ser, de estar na grade, né? E aí a gente está sempre perdendo, né? Porque o professor de línguas é sempre a cereja do bolo, né? Nas universidades, principalmente nos cursos de tecnologia, né? Ainda que a gente seja bastante valorizado na FATEC, né? No caso de termos isso na grade, obrigatório, né? E nessas 2 unidades em que eu trabalho, eles super respeitam, sim, o nosso trabalho. Então, mas assim, infelizmente não é a realidade de algumas outras, né? Unidades que de repente entendem que mesmo o arranjo produtivo local, né, que é de acordo com a região em que a FATEC está localizada, eles têm FATEC que às vezes fala, não, mas para que vou pôr espanhol no curso? Ué, mas se você ainda pensa assim, eu acho que você precisa rever seus conceitos, meu amigo, porque só de área técnica ninguém chega a lugar nenhum. Sem a língua, ninguém vai para canto nenhum, né, Elza? Aí é uma revisão de educação. Aí tá para antes da discussão. Exatamente. Aí tem coisa que não merece a pena discutir, como a gente fala em espanhol. E eu acho que o segredo de tudo vem dessa análise de necessidades bem feita. Porque é ela que vai te dar subsídios para praticamente tudo. Que material usar. E esse material, às vezes, na maior parte das vezes, o aluno mesmo que te mostra onde conseguir, o que ele precisa, né? Essa parceria professor-aluno, ela é fundamental. Essa análise de necessidades, ela precisa acontecer da forma mais detalhada possível, porque ali você vai pegando todas as nuances que você acaba dando, como você usou uma expressão que eu acho super relevante, que é o à la carte, né? Mesmo que eu queira usar o mesmo material com outro aluno ou com outra turma, a aula nunca será igual. Porque eu dependo de saber de onde aquele aluno está saindo do conhecimento da língua, inclusive do conhecimento da área que ele está, que papel que ele está assumindo no mercado de trabalho, né? Qual a demanda que está sendo solicitada dele no mercado. Então, essas questões, apesar de amedrontarem, não deveriam,
eu acho que são questões que a gente precisa também estimular outros colegas a se juntar, a gente, né, a se unir. Eu fiquei muito feliz ontem, anteontem, até falei, Antônio, olha aqui, uma professora de espanhol me repostou. As pessoas estão começando a entender que não tem a ver com línguas em separado, né? São línguas juntas que defendem uma prática diferenciada. E aí eu fico toda... Ontem eu estava conversando com uma professora de português, ela prepara para o Enem. Olha a coisa mais específica que essa. Sim, perfeito. Então ela pega alunos ou que estão saindo, ou que já saíram, ou adultos, e prepara para a redação do Enem. Então, tudo bem, o que ela vai trabalhar com aquele aluno? É o que o Enem cobra, o tipo de redação, a habilidade ali vai ser a leitura e a escrita mesmo, né? A escrita ainda, mais do que a leitura, mas ela se apoia muito nessa ideia de que sem a leitura não tem como ele criar ali as argumentações necessárias. E é uma colega de português, aliás, no Instagram, tem muitos professores de português fazendo trabalhos belíssimos, né? De fins específicos. Pena que eles não entendem que eles precisariam entender um pouquinho mais da teoria, porque eles conseguiriam fazer com mais rapidez, com mais conhecimento, com mais qualidade, né? E aí a prática vai ajudando a gente a ter essa destreza, essa rapidez também, né? E essa visão geral, né? O que você falou da língua é interessante, porque talvez, quando a pessoa se depara com isso, ela vai ler algum texto que no seu original ele está em inglês, e aí ele vai ver a sigla ESP, que é o English for Specific Purposes. E aí ele fala, bom, se é English, então não pode ser Spanish, não pode ser French, não pode ser nada. Não pode ser outras línguas. E sim, pode, porque a teoria é a teoria de línguas, para abordagem de línguas para fins específicos. Que línguas? Quais línguas? Quaisquer. Né? Então, a gente trabalha particularmente com o espanhol, mas a teoria é aplicável a qualquer uma delas. Não, e essas mudanças de nomenclatura nunca ajudaram em nada. Eu acho que agora está a nomenclatura correta. Se a gente voltar lá no instrumental, a gente vai cair no ESP, no IF. Eu acho que até em Brasília eles usam ELF, que também é a mesma gente quer preconizar o ensino, né, Elza? Daí o ELF, esse ele reflete a palavra ensino, né? Ensino de línguas. Eu particularmente uso muito, né? A sigla ELF, até o Antônio fala, você e o seu mundo élfico, que na verdade não é o meu mundo. Né? Quem criou essa sigla, quem alcunhou foi o professor Almeida Filho. Almeida Filho. O ELF, né, que é lá da UNB, e que é nosso parceiro também no grupo de pesquisas. E a sigla LINF, eu tenho uma fofoca para vocês. A sigla LINF, ela... Posso contar uma fofoca acadêmica? Então vamos lá. Em 2000, eu até anotei aqui o nome do congresso, né? Porque a memória nessa pandemia não tá aquela coisa, né? Então, em 2012, em setembro de 2012, a FATEC Tatuapé sediou um evento que, aliás, foi o evento que eu acabei conhecendo o Antônio. Ele ainda era aluno de pós-doc da professora Celane na época, né? Sim. E o evento foi o 2º Congresso Nacional de Línguas para Fins Específicos. Bom, esse congresso antes se chamava Seminário Nacional de Inglês Instrumental e Seminário Nacional de Línguas Instrumentais. O que aconteceu? A professora Rosita, né, que é uma referência na área de fins específicos para nós aqui no Brasil, né, não só aqui, mas para nós. Né? Que ela já aceitou meu convite para a live. Ah, que bacana! Olha, que legal! Vamos fechar essa data aí. Ótimo! Depois você publica que a gente vai acompanhar com certeza. Enfim, e aí nós, da FATEC, sempre chamávamos ela para, como se fosse uma consultoria. E ela tinha sido orientadora de várias colegas ali, então ela vinha também na amizade com a gente, né? E, enfim, quando ela chegou para nós e falou assim, gente, olha, não aguentamos mais essa questão do... Esse mito do instrumental que é só se referencia à leitura, né? Enfim, isso é papo para detalhar em outro momento, mas assim, as pessoas associam o vocábulo instrumental à leitura, e não é isso. E aí ela falou, a gente precisa mudar, a gente precisa criar um outro nome, um nome brasileiro, que se refira
ao inglês, às línguas para fins específicos, mas que seja uma sigla que não confunda. E aí a primeira sigla que surgiu nas reuniões, né, nas quais nós fizemos para chegar organizando esse congresso, foi LIFE. Aí ela falou, ah, não, o pessoal de inglês vai ler LIFE, aí não vai ficar bom. Ah, verdade. Aí ela falou, é o povo de línguas, né? Aí ela falou, não, vamos colocar um N de línguas, a gente fica com a primeira sílaba e aí fica LINF. Acho que LINF não se associa a nada. E aí foi nesse momento que então ela oficializou a sigla LINF e que também daí veio, foi na palestra de abertura desse congresso na FATEC Tatuapé, é que foi instituída a sigla LINF, que significa línguas para fins específicos. E a partir daí, no caso eu uso indiscriminadamente, assim, tanto LINF quanto ELF, quando eu quero preconizar o ensino. Eu acho que esses então, dois... era essa fofoca, que ela surgiu não faz muito tempo. Eu cheguei a participar desses seminários aí, que eram línguas instrumentais. Eu tenho fotos em banners desses tipos de congresso. Aí, em determinado momento, mudou, e aí eu não sabia que tinha sido nesse lá de Taubaté, não. Tatuapé. FATEC Tatuapé. Pede para a Rosita te contar, que ela vai te contar. Ah, é muito legal saber isso. Então, eu acho que essas questões das nomenclaturas, a gente acha, que besteira, tanto faz. Não é tanto faz. Né? Quando você fala em inglês instrumental, você está partindo de uma visão de língua. Quando você fala de ESP, você está partindo do início de uma prática que chegou aqui. E agora, quando a gente fala de LINF, a gente está falando de, inclusive, né, de ser professor para a reflexão crítica, de trazer assuntos à baila que promovam também a formação do cidadão, né? Porque, assim, na biotec, a gente tem que trabalhar muito essa questão. O que acontece é de uma escola técnica, você entende que eles têm essa formação muito cartesiana, cientificista, assim, na raiz. Então, para eles, determinadas pautas que para a gente são pautas quentes, nem chegam a ser pautas. Tipo, teste em animais, entendeu? Eutanásia. Então, quando você chega no módulo, a gente tem que incluir a bioética no último, que tem que ser no último, né? Semestre de trabalho, porque a gente precisa de uma densidade de assunto, de língua. Então, você também trazer essa questão da bioética, da ética, isso vale para qualquer profissão, né? Do apagamento das mulheres na ciência, quando trabalho as biografias, agora mesmo eu estou trabalhando biografias e eu gosto de enfatizar as mulheres, porque assim, senão fica uma formação capenga, né? E eles vão entrar num mundo que não vai perdoar, né? Tem que ter essa criticidade dentro dos ambientes onde eles são depois alocados no mercado de trabalho. Tem alguém falando, deixa eu só, eu estou esquecendo de rolar isso aqui, menina, olha só. LINF é vida. LINF é vida. Ai, que lindo, o aluno que escreveu, deve ser seu. Rodrigo. Quem que é? Ah, o Rodrigo foi meu aluno. Ai, essa declaração de amor, hein? Saudade de um congresso, ai, nem fala, Elis. Nossa Senhora, gente. Nossa, saudade da gente se aglomerar num congresso, com certeza. É LINF desde 2012. Isso, LINF desde 2012, isso mesmo. Essa é a Elaine lá de Manaus. Falando em congresso... Oi, pode falar, pode falar. Não, é que tinha me vindo uma ideia aqui, quando eu li a passagem de alguém, mas... isso é questão do congresso, né? Quando eu defendi a minha tese no ano passado, no final do ano, eu fiz a conclusão da tese no meio da pandemia, né? Então, parecia que tinha perdido todo o sentido, sabe assim? Quando você tá... Porque a minha tese, ela foi o papel de eventos na formação continuada de professores de língua. Então, assim, gente, a gente via naquele negócio, um monte de coisa online, evento online, live de cantor, live, não sei, sabe aquele momento que a gente foi bombardeado com coisas? Aí eu fui escrever a minha conclusão, falei, gente, parece que nada mais faz sentido, porque a gente está vivendo num outro mundo. E mesmo os eventos online, óbvio que eu acho que eles
nesse momento eles cumprem o papel. Mas Claro. eles jamais substituirão eventos presenciais, em que a gente faz trocas na hora do café, na hora que vai do hotel, na hora que sai para jantar. E ali a gente tem insights, monta grupo, convida, sabe? Isso aí a gente sente falta, porque esse tipo de interação, em determinados eventos online, acontece, não vou dizer que não acontece, mas nunca será igual, né? Eu acho que... Não tem coisa que não substitui o tete-a-tete, né, Elza? A Não. gente se adapta, o brasileiro tem esse poder de se readaptar às situações, mas assim, essa conversa nossa está sendo ótima por aqui, mas se fosse presencial, se fosse uma mesa, outras seria pessoas muito mais falar... bom. Né? Porque aí a gente pode se abraçar, aí todo esse pessoal que está nos assistindo, a gente estariam lá com a gente, aí acabaria a conversa, a gente conversaria com eles presencial, e aí é o networking que você falou também, né? Então... a Claudine está dizendo assim, não vejo a hora de nos encontrarmos, né? No próximo link. Aí eu também não vejo, gente, assim, eu morro de saudade das imagens. E esses, assim, o aulão, né, quando eu proponho o aulão, eu quero propor também as vozes, né? Eu quero ouvir outras vozes, porque aqui na live, ou eu tô falando sozinha, ou eu tô falando com você, às vezes eu já fiz uma live com 3 também, mas quando a gente ouve outras vozes, troca experiências, a gente tem insights, coisas que deram certo com você, dá para fazer isso, ou que deram errado, mas dá para tentar de uma outra forma. Então, essa troca de experiências, isso apareceu muito na minha tese, sabe? Os eventos, eles não têm tanto papel de construção de conhecimento teórico, quanto eles são considerados importantes pelos participantes, pelas trocas de networking. Isso apareceu direto, geral, nos dados, né, que a gente foi gerando com entrevista, com questionário. Então, para a gente ver como nós somos seres que precisamos dessa interação. E o professor Linf, onde é que ele esteja trabalhando, dependendo de onde ele está trabalhando, ele é solitário, é um trabalho muito solitário, né? Sim. A gente trabalha muito sozinha, mas às vezes é necessário um pouco dessa solidão, né? Porque também tem essa questão de que nem todo mundo compartilha da abordagem com você, né? Também tem isso. Né? Mas e ele é solitário. Bom, nós de espanhol sempre somos sozinhos nas unidades, pelo menos na FATEC é muito difícil ter uma FATEC de 2, 3. Então, essa solidão a gente já sente até em outros âmbitos, né? Mas assim, agora tem até aumentado, eu tenho uma colega de espanhol em Americana que entrou, a Lília, mas em Campinas eu sou sozinha. Mas a gente conversa com os de inglês, porque, na verdade, em âmbitos de fins específicos, não precisa ter de espanhol, né? Exatamente. Mas eu digo, para trocar, às vezes, uma ideia da área, eu tenho um grupo com 2 colegas que a gente troca material, informações, ideias, que é a Regiane e a Dorinha, né? Então, a gente está sempre nesse conjunto, assim, de compartilhar. Mas, realmente, ele é bem solitário mesmo, né? Mas... faz parte, né? Faz parte. E a gente está preparado para isso. E eu acho que esses momentos, esses sensos de comunidade, por isso que ele tem que estar sobre as línguas, né? Ele tem que estar assim, acima das línguas em seus grupos, mas línguas como um todo. Porque às vezes você usa um material no espanhol, faz uma prática que eu posso aproveitar para o inglês. E esse é o motivo de eu ter criado o @tribulinf. E muita gente me pergunta, você criou, mas está fechado. Sabe por que eu fechei? Porque assim, quando você convida alguém aqui, todo mundo levanta a mão. Quero. Aí na hora que você quer convidar para o negócio, não, vamos então fazer um artigo. Não, então vamos ler aqui. Vamos participar desse congresso. Vamos... Aí as mãos que tinham sido levantadas, então assim, quem vai para o aulão já demonstra para mim que está afim, que quer pelo menos assim, uma horinha no sábado, discutir alguma coisa, que não é, eu não passo de 1 hora. No último aulão, eu só passei de 1 hora e quem precisou sair, saiu, a gente até ficou. Porque eu acho também que assim, é muito fácil. Sabe quantos e-books eu tenho baixados? Porque eu tenho controle de quem baixa o e-book. Eu tenho mais de 100 e-books baixados.
Mas de Mas eu não repente você não tenho tem mais de 100 50 que pessoas queiram participar do aulão, né? Não tenho 100 pessoas querendo participar do aulão. Mas eu entendo assim, sábado não é um bom dia. Então eu vou tentar, eu tentei até variar o dia, mas quando eu abri a votação, o sábado sempre cai no melhor dia para todo mundo, porque acaba que as pessoas estão envolvidas com... Mas eu entendo também que tem gente que não está participando, não é porque está com uma vontade, porque assim, é muito tempo de tela, a gente trabalha, acaba que a gente fica muito exposto no computador ou no celular, né, no tablet. Mas assim, então você não é que eu estou querendo excluir, não, eu estou querendo formar, eu quero que a pessoa me mostre que ela está engajada. E teve gente que no primeiro aulão falou assim, olha, Elza, eu vou comprar, mas eu não vou estar. Você vai me oferecer a gravação e todos os demais, materiais, né? Eu falei assim, se você pagou, você vai assistir, você vai levar a sua gravação, o podcast, que às vezes até o podcast facilita. Você põe ali, vai para academia, vai caminhar, fazer alguma coisa. Então, muita gente pagou porque queria estar em contato com essas novas discussões. E amanhã, o aulão de amanhã, que vai falar sobre material didático, óbvio que está tendo muito mais procura, porque isso acaba que é um calcanhar de Aquiles para a gente, né, gente? Não tem como dizer. Mas aí, assim, eu tenho... O rapaz até me falou, a gente teve um problema agora de tarde com o chip. Eu não sei o que está acontecendo aqui também. A gente está com a questão aqui da internet na Tijuca. Eu estou falando da Tijuca, no Rio de Janeiro, né? Uhum. E tem tanto DDD diferente que eu não sei nem de onde são essas pessoas. Eu sei que tem aquela que falou comigo que é do Uruguai, da abordagem de métodos, ela vai estar. Tem uma dos Estados Unidos que também vai estar. Então, assim, vai ser muito rico por isso, porque a gente vai ouvir vozes diferentes. Isso é interessante também, né? Você ouvir vozes que estão em diferentes contextos de atuação. Tem alguma questão aqui? Alguém? Eu acho que é outro teu aluno. Não. É o Rodrigo. O Rodrigo tá na Espanha, né? O Rodrigo, ele se casou e foi para a Espanha e ele está estudando por lá. Ele foi meu aluno do curso de têxtil na FATEC de Americana. E aí o amor aproximou da língua espanhola, né? Olha só, língua espanhola unindo coração. Olha, tem os extras, hein? As pessoas nem estão se dando conta. Tá vendo? Vou fazer o Tinder do Linfia. O Tinder do Linf, exato. Ai, Camila, foi um prazer conversar com você. Não sei se você quer colocar mais alguma coisa. Não, eu só queria agradecer, né? Eu queria deixar só quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho que a gente desenvolve aí no grupo de pesquisa, que está bem ativo. A gente tem o YouTube, é só digitar no Google Grupo de Pesquisa Ensino e Aprendizagem de Espanhol. E aí a gente posta sempre os vídeos em que ou todo mundo do grupo participa, ou um integrante, né, seja live, uma mesa redonda, um congresso, então a gente está sempre atualizado, né? E estamos à disposição aí para tirar quaisquer dúvidas aí que o pessoal tiver, né? E depois posso deixar também meu contato, ou se o pessoal preferir se comunicar pelo YouTube do grupo, aí a gente vai conversando, eu fico à disposição daqueles que de repente quiseram perguntar, mas o tempo não foi suficiente, ou ficou com vergonha, né? Eu posso deixar com você o meu contato. E também podemos ir falando pelo Instagram aí, do seu Instagram de Linf, né? E queria te parabenizar por essa iniciativa, né? De trazer o Linf à tona, que para mim é uma das únicas que eu vi, né? Pode ser que haja algumas outras, mas eu não vi. Né? Então, que você continue com esses aulões, promovendo essa formação continuada, né? Que você entende que é necessário, assim como nós, e que as pessoas, aos poucos, vão tentando aderir, porque é difícil, as pessoas não têm tempo, agora a gente está em pandemia, parece que o serviço da gente triplicou, mas são as escolhas da vida. Então, depois, amanhã a gente não pode reclamar porque deixou de escolher algum momento do agora. Né? Então, a gente ser um bom profissional, ter qualidade de trabalho, requer esforço, requer abdicações,
né? E, infelizmente, a gente escolhe um lado, a gente tem prejuízo do outro, mas a vida é assim, não dá pra gente ter tudo. Mas a gente pode buscar e deve sempre buscar ser um profissional melhor, senão a gente vai ser mais um entre tantos doidos aí que se formam e não sabem o que estão fazendo em sala de aula. Não, e a gente tem que mostrar qualidade, porque a gente sabe o que a gente está fazendo em sala de aula. Eu só vou fazer um comentário. Eu nem sei, eu não consegui, eu fiquei tão Pode falar. emocionada. Eu fiquei tão emocionada que eu consegui a conexão que eu não consegui pegar o tempo. Mas a live pode cair a qualquer momento, eu acho. Mas eu estou muito feliz porque agora reaproximamos a Universidade Federal do Rio de Janeiro de volta ao Instituto Federal. Então, eu estou com 2 licenciandos me acompanhando. E eu acho que isso faz uma tremenda diferença. O aluno que sai da universidade tendo visto, óbvio que eles não entendem muito do que eu faço, mas eu proponho momentos também com eles de discussão, e esses momentos, eles, assim, eu dou os textos teóricos para a gente discutir, porque, assim, é uma total ignorância no sentido de não saber mesmo. Eles não entendem absolutamente nada do que eu estou falando ali. Eles ficam assustados, eles falam, professora, mas eu não sei isso aqui, a tabela periódica, os elementos químicos. Eu falei, não, você não tem que saber. Eles levam um choque. E todos os licenciados que eu já tive, que hoje são meus colegas, doutores também, guardam com carinho essa experiência, que num primeiro momento é caótica, mas como eu queria ter tido essa oportunidade quando eu estava na faculdade, né? Eu também. E a assim, gente não fazia nem ideia do que era isso, né, Elza? Eu nunca tinha pensado nisso na vida. Você sabe agora, recentemente. Que eu tenho um ex-estagiário que ele estava no estágio, abriu um concurso. Eu falei assim, faz o concurso. Ele disse, não, professora, mas eu não terminei a faculdade. Eu falei assim, faz. Você vai ficar em último colocado, mas fica na lista de espera. Você acredita que ele é o próximo a ser chamado quando abrir vaga? Ele fez o concurso como estagiário. Ele estava assim, ó, com a diferença dos outros candidatos abissal. Porque ele estava vendo a prática, ele sabia a teoria que a gente estava discutindo, né? Então, acho que a professora Greta colocou o e-mail de vocês aqui. Ai, que legal, Greta, bem lembrado. Temos isso por e-mail e tem o YouTube também para os vídeos, né? Temos os 2 canais. A Eli também está falando. Obrigada, gente. Eu faço com o maior carinho. Às vezes as pessoas falam assim, mas como que você... como é que... Gente, são 5 anos lendo. Quem acaba um doutorado, você entende que eu sinto, não entende, Camila? Depois você se decidir fazer um doutorado não é fácil não, viu, gente? Se preparem aí, porque dá trabalho. Não, e assim, o finzinho é tão maravilhoso aquele momento do pós-defesa. Aí você fica tão leve. Escrever para mim aqueles textos ali, para mim é uma leveza, porque assim, foram 5 anos de leituras ininterruptas. Então, então é tão leve. Quem acabou de escrever uma tese, um texto de Instagram é tão gostoso de escrever. Sim, é a leveza na escrita, né? E a gente, sem perder o cuidado, né? Claro, com a língua, né? Mas o texto científico, ele desgasta bastante a gente, né? Mas ele é necessário. Se a gente está na academia, a gente precisa. Mas é bom, quem quiser fazer doutorado, estar preparado para esses momentos. É difícil, dói, claro que dói. Ninguém falou que ia ser fácil, não é para ninguém. Né? Não escuto ninguém que fez doutorado falar, nossa, foi uma beleza, assim, no sentido de ter sido leve e tal. Mas é necessário, a gente está crescendo como profissional ali. Então, eu agradeço a cada puxão de orelha que a Greta me deu, porque eu só consegui melhorar graças à orientação que ela fez. E assim, gosto de falar porque ela, sim, sabe o que significa a palavra orientar. Diferente de muitos aí, inclusive alguns pelos quais a gente já teve a infelicidade de passar nas mãos, né, que nos deram um ótimo exemplo do profissional que a gente não quer ser. Né? Que eles não sabem orientar, eles não têm humanidade, eles não sabem nem o que eles estão fazendo ali. Então, é um tipo de profissional que eu nunca quero ser. Né? O meu modelo, né, é um modelo de qualidade. Então, é esse que eu quero replicar para os meus alunos, de qualidade e de humanidade, sempre, não de
de maldade, né? Que é o que a gente vê muito, né? É aquele povo que puxa saco e puxa tapete também depois, né? Sim, Então, é quem puxa uma dessa coisa. galera eu estou fora. Isso aí. Eu também sou muito grata à minha orientadora. Ela não consegue me acompanhar, porque o ritmo dela é outro, né? Mas a Janaína, para mim, foi uma pessoa maravilhosa de orientação, super humana. Foi um momento difícil, eu perdi a minha mãe no meio disso tudo, e vinha já cuidando dela. A Janaína passou por esses momentos comigo, e eu acho que isso tudo tem que ser levado em consideração, né? E é um exemplo de orientadora que um dia eu gostaria de ser, se eu for, né, no caso. Mas é isso, Camila, um beijo para você, um bom final de semana. A todos que estão aqui Para conosco. você também. Ó, o Jorge entrou, o Jorge Onodera. Tá com a gente aqui. O Jorge vai estar comigo aqui quinta-feira. Jorge, é você, hein, Jorge? Suas lives estão muito chiques, viu, Elza? Eu tô gostando. Pois é, porque a gente vai puxando. A Greta, a professora Greta é o que pensa que eu tô aqui, que eu não fiz contato com ela ainda, mas ela vai chegar. Ela tem muita coisa para contar, viu? Uma live só não vai ser suficiente. Ai, tá joia. Camila, um beijo. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Elza. Desculpa a falha da internet no começo, mas realmente, né, até para o pessoal que chegou depois, não estava aparecendo para mim, tá? Mas o importante é que agora deu certo. Agora foi. Valeu. Um beijão. Muito obrigada, gente. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau.